Mas é metade da sala completa e mais umas pessoas para a gente avaliar. O que tem que fazer? É rápida. Se quiser, né? Bom, amores, vamos começar então? Vamos mutar todo mundo mesmo agora. Tchau, pessoal. Tá? Então, hoje aconteceu o seguinte. Eu tinha pensado a gente fazer... Eu fiz uma prática de manhã, daí eu achei muito alinhado com o que a gente viu na semana passada. Daí tinha pensado em fazer, depois desisti, depois eu abri uns arquivos antigos assim, dos nossos encontros do ano passado. Tinha lá uns scripts de prática. E eu vi lá o script exatamente da prática que eu fiz de manhã, traduzido e tal. Eu falei, bom, eu acho melhor fazer essa prática mesmo, né? Quando essas coisas começam a acontecer assim, é melhor seguir, né? Então, é uma prática que na verdade, eu misturei duas práticas. Se eu achar... misturei o comecinho de uma prática que eu acho linda de morrer, assim, que ele traz o refúgio, a bodhicitta e a prática de Guru Yoga para dentro da prática de meditação, né? Comenta um pouquinho, assim. Depois, a gente estabelece corpo, fala, mente em estado natural e faz um pouco de uma prática de Vipassana com foco no eu, né? Na ausência do eu, na verdade, né? Na natureza do eu, assim, né? E depois de compaixão. Então, eu achei que é uma prática que vai integrar um pouco, sabe? As coisas que a gente tem visto e dar uma esquentada no coração, assim, também. Com relação ao tema que a gente viu na semana passada. Tá bom? Assim? Então, tá bom. Então, vamos fazer as preces. Deixa eu pegar o meu sino. Deixa eu ver uma coisa. Um test drive aqui, peraí. Não dá. Meu sobrinho me deu um monte de conchinha e quis guardar dentro do meu sino, sabe? Daí fez um barulhão. Tem que tirar. Então vamos lá, amores. Refúgio, bodhicitta e daí acumulação e coleção de méritos dos 10 ramos, das 7 linhas. Daí um mala do Mantra do Guru e eu vou conduzir as 4 iniciações e a gente entra direto na prática. Tá bom? Então, vamos lá. Namo lama deshe dupeku concho sungi ranjila Nagdangodru semchenam chanchu ardu kapsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomo refúgio até a nossa iluminação. Semkedroa kodonto lama sangedrubneni Nalagando trinleki droar danchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. A. Posso, Guru da despriste e vacuidade, que tudo permeia, se aproximar. Permaneça presente, além de transições e mudanças. Prostro-me com o desfrutar da igualdade. Ofereço o mundo de todas as possíveis aparências, surgindo como a base do ser. Reconheço e confesso meu não reconhecimento de minha própria natureza essencial. Regozijo-me sem convergência ou divergência. Eu lhe suplico para girar a roda do Dharma
o nada vazio de som. Por favor, permaneça espontaneamente realizado. Dedico-me às virtudes acumuladas no espaço absoluto da pureza original. Possa eu despertar como um corpo vaso jovial. Hum again again of Johnson, Pema Gesar no Pola, Yatsen Chogin Odrunye, Pema June Shisuda, Kordu Kandro Mampe Kor, Keki Jesuda Druki, Jinge Lapchi Sheksu So, Guru Pema Siddhi. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou espantoso Supremo Siddhi. Está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Pema Siddhi Hum. Om Vajra Pema Siddhi Hum. Mahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Sustentando então a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, nós recebemos as bênçãos de Guru Rinpoche de corpo, fala e mente por meio das 4 iniciações. Então, de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, parte uma luz branca, penetra pelo topo da nossa cabeça, permeia todo o nosso ser, iluminando e eliminando todos os obscurecimentos de corpo, plantando a semente para a liberação no Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelho rubi na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, permeia todo o nosso ser, elimina todos os obscurecimentos e ações negativas de fala, plantando a semente para a liberação no Sambhogakaya. De uma sílaba Rum azul, no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração, permeia todo o nosso ser e elimina todos os obscurecimentos de mente, plantando a semente para a liberação do Dharmakaya.
Então, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes que penetram pelos nossos 3 pontos simultaneamente, purificando todos os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. E plantando a semente para a liberação, Svabhavakaya. Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, diminuindo de tamanho, olhando na mesma direção que nós. Ele se dissolve em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça e vai até o nosso coração. Nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente Vajra de Guru Rinpoche. E com essa qualidade, então, nós passamos para a prática. Se você quiser mudar de posição, uma posição mais confortável, fique à vontade agora, então. É tomando refúgio cada vez mais profundamente que nós podemos ficar à vontade, experienciar o relaxamento e o destemor. Você tomou o refúgio. Você está seguro, agora você pode relaxar. É cultivando a bodhicitta que cada respiração se torna significativa. Cada respiração se transforma em um passo, um caminho. Um caminho para o seu próprio despertar. E é por meio da prática de Guru Yoga que a sua prática é permeada por bênçãos. Não como algo que você deve buscar, mas como algo que simplesmente surge por si só. E agora então estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Permita que o seu corpo relaxe profundamente. Permita que o corpo se aquiete naturalmente. E permita que a sua respiração aconteça naturalmente, sem nenhum impedimento, sem nenhuma preferência. Deixe o corpo respirar do jeito que ele precisar respirar nesse momento. Cada expiração é um convite para soltar os conteúdos da mente, o cansaço, as expectativas, a confusão. Aceite esse convite. Cada expiração.
E deixa sua consciência, que a tradição dos outros chama de consciência comum, essa que você experiencia exatamente agora, deixe que ela repouse exatamente onde está, sem esforço, sem objeto, sem direcionamento, sem esperanças e nem medos, sem lutar. Apenas repouse em sua própria natureza, consciente da própria consciência. Esse é o portal para dimensões mais profundas de consciência, para a consciência substrata e para mais além, a própria consciência primordial. Esse é o verdadeiro refúgio. Apenas repouse na consciência de estar consciente. E antes de passarmos para a prática de compaixão propriamente dita, dirija sua atenção agora para dentro e observe atentamente. Você tem a sensação de haver alguém aí dentro? Uma presença quieta, um sujeito definido, único? Você consegue ver a sua própria face? Quem você tem a sensação de ser? O que você vê? Você tem a sensação de ser a mesma pessoa, a mesma entidade, o mesmo indivíduo que existia ontem, 10 anos atrás, 20 anos atrás? Você tem uma sensação de continuidade ao longo do tempo? Como se existisse uma essência imutável? Você consegue identificar isso? Você tem a sensação de ser autônomo? Não que você seja idêntico ao seu corpo, mas de ter um corpo. Não de ser idêntico à mente, mas de ter uma mente. Tem alguém aí dentro que direciona a mente, usa, purifica, transforma. Às vezes é intimidado pela mente, às vezes abençoado pela mente. Tem alguém aí dentro que tem um corpo e uma mente? E esse é você? Que aparência que tem esse eu? Olhe e veja sua própria face. E agora você consegue ver a conexão entre esse agente autônomo, separado, independente, que você precisa defender, que você precisa agradar,
Você consegue identificar isso como a raiz do mal-estar? A raiz do descontentamento, da baixa autoestima, da autoestima elevada, da ansiedade, da vulnerabilidade. Você consegue ver essa conexão? Agora, então, nós passamos da prática de Vipassana para o cultivo da compaixão, enraizada na sabedoria, no discernimento, e com a consciência de que existe, de fato, essa dimensão mais profunda de sofrimento. Comece por você mesmo. Com cada respiração, deseje que eu possa ser livre desse sofrimento fundamental e livre das suas causas, que é a delusão e a ignorância com respeito à minha própria identidade. E também em relação à identidade de todos os outros seres. Com cada inspiração, desperte o anseio, que eu possa me livrar dessa dimensão do sofrimento de não me reconhecer como quem eu verdadeiramente sou. Que eu possa me livrar do sofrimento de não reconhecer quem todos os seres verdadeiramente são. Com cada inspiração, imagine a ignorância, a delusão na forma de uma nuvem de escuridão, que vela, obscurece a luminosidade natural e a pureza da sua própria consciência, do seu próprio ser. Com cada inspiração, imagine que essa nuvem é levada para o seu coração, onde ela se extingue completamente pela luz da sua própria natureza de Buda, sem deixar nenhum vestígio. Pouco a pouco, essa luz do centro do seu coração se irradia e preenche todo o seu ser, seu corpo, cada aspecto da sua mente. E o seu próprio senso de um eu autônomo, isolado, se torna completamente saturado por essa luz brilhante, clara, primordialmente pura e luminosa. Agora expanda o campo, o espaço da sua consciência, para incluir todos os seres que estão mais próximos de você neste momento. Cada um de nós, cada um dos seres sencientes se apega, se agarra a si mesmo como se fossem autônomos, separados, e buscam felicidade fora de si mesmos, com desejo, com apego, e em seguida sentem raiva quando se deparam com obstáculos. Como disse Shantideva, desejando se livrar do sofrimento, eles se apressam na direção das causas do sofrimento.
e desejando ser felizes, eles destroem as causas da felicidade como se fossem inimigas. Com o coração cheio de compaixão, com cada inspiração, remova essa escuridão da delusão e da ignorância daqueles à sua volta, aspirando que você, assim como eu mesmo, possa se livrar do sofrimento, de todas as dimensões do sofrimento e de suas causas, desde a mais profunda raiz. Com cada inspiração, remova a escuridão, extinguindo-a nessa luz infinita do seu coração. Que todos nós possamos nos livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Com cada inspiração, expanda cada vez mais a sua consciência, eliminando a escuridão em todas as direções. Deixe que essa luz de compaixão se expanda cada vez mais. Quando a escuridão é dissipada, nós enxergamos a luz que sempre esteve lá. Estava apenas encoberta pela delusão e pela ignorância. Imagina essa luz infinita incluindo e libertando todos os seres. Agora então solte todas as aparências, objetos e aspirações. Deixe a consciência apenas repousar no calor da compaixão e do amor, na sua própria base. Então, só comentando um pouquinho a prática, esse início dessa prática, eu acho ele super importante, sabe? Pra gente ligar, né? As preces que a gente faz, às vezes, um pouco automaticamente, assim, com a prática em si, né? Então, essa noção de poder relaxar quando a gente toma refúgio, né? Como se a gente entregasse, né? A gente abandonasse a resistência à vida, né? E confiasse
confiasse nas bênçãos que vão permear também. Eu me lembro uma vez que eu estava no retiro com a Wallace, e a gente teve uma amiga nossa que teve um... Só um pouquinho, que não sei o que acontece aqui, minha caixinha desliga automaticamente de vez em quando aqui. Alguém pode falar alguma coisa para mim? Oi. Oi, obrigada. Obrigadinha. Uma amiga teve um problema, assim, né? Ela ficou perturbada, assim, com a intensidade, né, das práticas, né? Acontece essas coisas em retiro, né? Eu lembro que eu tinha muita confiança, assim, em como que o Lama ia lidar com aquilo, né? Com aquela dificuldade, assim, que a gente estava atravessando, que o grupo também estava sentindo já, né? E foi muito importante para mim sentir isso, né? Sentir essa confiança completa, assim. Daí quando eu falei para ele falou assim, realmente, as coisas não são só resultados do karma. As bênçãos também fluem, né? Porque senão ia ser imagina, ia ser sempre, assim, uma máquina, né? Uma engrenagem, que nada de muito diferente acontece, assim, né? Então, aquilo foi tão... Eu nunca mais esqueci. Claro que as bênçãos fluem, né? Então, quando a gente toma refúgio, a gente poderia cultivar essa confiança, né? De que as bênçãos fluem, né? Se entregar um pouco para esse fluxo da vida, assim, né? Daí, quando a gente cultiva a bodhicitta, né? Como ele falou ali na prática, cada respiração assume um significado, né? Cada respiração é um passo na direção do caminho para a iluminação, né? Porque se essa é de fato a nossa motivação mais profunda, ao menos na prática, né? Cada respiração, nos minutos que a gente está fazendo prática, pelo menos, né? A gente está praticando a iluminação dos Budas, como diz o Lama Santen, né? A gente não está fazendo outra coisa, a gente está praticando a iluminação dos Budas. É uma outra coisa, né? Que a gente está fazendo aqui, né? E depois ele fala, por meio da prática do Guru Yoga, que a sua prática é permeada por bênçãos, né? E não que a gente precise buscar alguma coisa, né? Então, quando a gente está recebendo as 4 iniciações, a gente não precisa pedir nada, a gente não precisa fazer nada para aquilo, só precisa se abrir mesmo, né? Para que as bênçãos possam fluir de todas as direções, como diz Lama Wallace, né? Então, a gente entende na prática. Então, se a gente se lembrasse disso, né, dessas qualidades do refúgio, o que significa tomar refúgio, cultivar bodhicitta e fazer a prática de Guru Yoga para a nossa prática, ou para a nossa vida, né, no melhor dos mundos, a gente precisaria lembrar disso toda vez, né? Eu acho muito lindo isso, sabe? Acho que a gente precisa se lembrar mesmo, né? De fazer essa ligação entre as preces e a vida. Né? Depois aí a prática foi, né, seguindo, assim. Então a gente primeiro estabelece o corpo fala e mente do seu estado natural, quieta, deixa a mente repousar um pouco, deixa a consciência repousar, e aí como se a gente pudesse fazer nada, né? Não estivesse fazendo nada, mas se a gente observar, a gente tem a sensação de que está fazendo, tem alguém ali fazendo prática. Tem alguém ali ouvindo a instrução e seguindo a instrução. Tem alguém ali fazendo. Então, a gente olha para esse alguém. E aí, essa prática de Vipassana, como a gente já comentou várias vezes, assim, ela não é uma prática de reflexão, de saber, de pensar a respeito. Né? É uma prática de olhar e ver o que a gente vê. Então, a gente está fazendo uma prática. Daí, a gente recebe a instrução. Agora, você olha para dentro, assim, quem está fazendo essa prática? Aí, sei lá o que a gente vê, né? Eu sempre vejo meu rosto. Aí, é claro que eu não sou o meu rosto. É claro que o meu rosto que eu vejo é só uma imagem mental. Aliás, é uma imagem sempre estática, né? É sempre mais jovem, inclusive. Talvez de cabelo comprido ainda, sei lá. É uma imagem que não sou eu. Lógico que não sou eu. Né? Não é a imagem. Claro, a imagem não sou eu. Então, o que será mesmo? Eu sou uma história. Sei lá o que vem na nossa mente. Mas o ponto é olhar para o que vem na nossa mente quando a gente recebe essa instrução, e se perguntar, bom, sou eu mesmo? Isso sou eu? Né? Essa é a prática de Vipassana, né? E pode ser que alguma dessas práticas a gente... Ontem eu estava fazendo essa prática e, eu não sei, eu tive uma sensação do meu corpo, assim, sabe? Não.
não é sempre que isso acontece, cada vez acontece diferente. Sei lá, tem vezes que fala, ah, não tem onde ser encontrado. Eu acho maravilhoso aquele dar de cara com um não eu, né? Mas a maior parte das vezes sei lá, vi alguma coisa na minha mente. Ontem veio o meu corpo, assim, solidamente, assim, né? Não, meu corpo, né? Aí isso não existe a uma pergunta. Não existe a uma pergunta, assim, né? Mas então tá bom, então quando o seu corpo acabar, vai acontecer o quê com você? Você vai acabar também? Aí eu tenho, no fundo do meu coração, eu acho que não, né? Do fundo do meu coração. Então não é o corpo. Tem alguém que tem um corpo, mas quem é que tem um corpo? Daí a prática é ir avançando nesses questionamentos e vendo o que surge e desafiando tudo que surgir. Porque o fato é que nada do que surgir vai ser a resposta. Pensemos nós, né? Que a gente vai dar uma volta no Buda, né? Que fala, Buda, te peguei, Buda. Isso você não pensou, né? Então, mas isso é o que eu sou verdadeiramente. A gente não vai dar uma volta no Buda. A Dani tá falando assim, também já senti meu corpo nessa prática, não foi fácil. É incrível, tem dias que o corpo tá mais, sei lá o quê, mais presente, assim, né? A gente tá mais identificado com o corpo, na verdade. Por alguma razão, né? Ou porque a gente, sei lá, teve um dia muito agitado, sei lá eu por que é. Mas às vezes a gente tá mais identificado com uma coisa ou com outra, né? Mas aí nessa prática tem essa questão, né? Você tem a sensação de ser alguma coisa que fala assim, quando eu era criança, eu era não sei o quê. Parece que tem alguma coisa que tava ali igual ali desde que eu era criança. Agora eu sou assim, amanhã você não sei quando, daqui 30 anos, sei lá como, né? Alguma coisa que vai, né? Então nessas práticas a gente vai desafiando essa sensação desse eu, porque o ponto todo qual que é, né? Se a gente tem a sensação de que tem alguma coisa verdadeiramente existente aqui, a gente vai querer defender essa coisa quando se sentir atacado. E a gente vai querer fazer coisas para que isso seja cada vez mais sólido, assim, cada vez mais de verdade, né? Darcy está falando que se identifica com as emoções. Pois é, vai ter uma prática que você não vai se identificar com as emoções, você vai se identificar com sei lá o quê. Vai ser assim, a gente não tem uma resposta, né? Mas quando você se identificar com uma emoção, você pensa assim, bom, mas as emoções vêm e vão. Então, como é que é? Eu vou, né? Como é que é isso? Os pensamentos vêm e vão, e daí? Quando você está no sono profundo, você deixa de existir? Então, nenhuma resposta fica de pé, sabe? Embora a gente tenha essa sensação, mas é super importante a gente observar a sensação, né? Que a gente tem, assim, de com o que a gente se identifica. A pergunta é essa, com o que a gente se identifica? Mas nada do que a gente pensar vai existir uma investigação um pouquinho mais profunda, né? Até que a gente fica com uma coisa, você, sei lá o que é que eu acho que eu sou, mas tem alguma coisa aqui. Tá, né? Essa também não é o ponto final da prática. É aquela história assim, não é que eu não achei quem eu verdadeiramente sou. Eu olhei, eu investiguei e não tem nada para ser encontrado. Essa que é a resposta certa, né? Mas não é uma resposta, beleza, já decorei, deixa eu escrever aqui cada vez, quando o Alan Watts fizer essa prática, eu vou levantar a mão e falar, eu entendi, não é nada a ser encontrado. Não é isso que provoca transformação, né? O que provoca transformação é sentir isso mesmo, né? Na prática. Bom, mas daí, a proposta dessa prática aqui que a gente fez hoje é juntar as coisas. Então, assim, a gente tem a sensação, embora a gente não tenha tido a realização da ausência do eu nessa prática, talvez sim, talvez não, né? Provavelmente não, né? A gente pode imaginar o tanto que isso causa confusão, né? O quanto de esforço que a gente faz para se proteger, né? Quanto que a gente sofre quando esse eu do outro também está sendo atacado, né? Isso é uma baita fonte de sofrimento, né? Então a gente pega isso e vira para uma prática de compaixão, que é super lindo também isso. Assim, nossa, me dá uma... Olha o que ele fala aqui na instrução. Cada um de nós, cada um dos seres, se apega, se agarra a si mesmo, como se fossem autônomos, separados, e buscam a felicidade fora de si mesmo, com desejo. Daí sentem raiva quando dão de cara com obstáculos. Da frase de Shantideva que dói o coração. Desejando se livrar do sofrimento, eles se apressam
correm na direção das causas do sofrimento. Desejando ser felizes, eles destroem as causas da felicidade, como se fossem inimigas. Daí, quando a gente pensa nisso, dá uma coisa, dá dor no coração. Daí, com esse coração de compaixão mesmo, a gente faz irradia essa luz, né? Que vai dissipar as nuvens de obscurecimento, né? Então, eu acho que é uma prática, sei lá, toda prática que a gente faz, a gente acha que devia fazer todo dia, né? Sei lá, eu acho sempre difícil quando a gente tem um menu muito vasto de práticas, né? Mas que bem, essa prática é muito linda e a gente já tinha feito ela no ano passado, eu acho, no estudo do Dharma Tolo, porque eu tinha esse script traduzido no meu computador. Aliás, uma pasta que eu achava que eu tinha perdido. Tudo bem, chuchus? Então, essas práticas de Vipassana a gente poderia fazer de vez em quando, né? Porque elas não são... A gente vai precisar fazer muitas vezes, né? Mesmo. Para poder ir tirando um pouco a solidez mesmo, né? Do nosso chamado autocentramento, né? Que ficou tão difícil semana passada, né? Semana passada, aquele aforisma que a gente estava estudando de declarar guerra, né, contra o autocentramento, pode dar uma aflição, assim, né? Falar, agora eu faço o quê, né? Vou me matar agora, porque eu vou declarar guerra contra mim mesma, né? E não é, obviamente que não é, né? Essa prática que a gente fez é a forma mais profunda e mais eficiente de declarar guerra contra o autocentramento, né? É investigar o que tem ali de verdade, assim, jogar a luz, né, sobre essa sensação e despertar compaixão também. Olha, eu ainda me identifico com isso, mas eu aspiro a me livrar dessa identificação. Aliás, eu aspiro que todos se livrem dessa identificação também. Porque a gente entende que essa é a grande fonte de sofrimento, né? A raiz do sofrimento. Beleza? Paulo, tudo bem, querido? Paulo tá chegando hoje, não sei nem se ele tá... Tudo bem aí? Tudo bem, querida? Tô acompanhando aqui bem direitinho. Eu fiz o estudo do Alan Wallace, né? Certo. Você chama de Alan Wallace, né? Mas eu tô aqui acompanhando, tá tudo perfeito, tá massa. Tá massa. Eu preciso essa gíria, eu acho tão legal, mas eu esqueço dela. Tá massa. Então, tá bom, vamos lá. A gente tá estudando este livro, né? Isso eu tô falando com o Paulo, que tá chegando agora. E a gente hoje vai seguir a partir da página 190, então. Só para a gente recordar, né? A gente está no terceiro ponto dos 7 pontos, né? Nesse terceiro ponto, a gente vai convidar os problemas para... Vem em mim, problema, né? Que agora você vai entrar no meu caminho, né? Você vai fazer parte do meu caminho, apoio para o meu caminho, né? O primeiro aforismo, então, era... Quando o mundo inteiro estiver escravizado pelo mal, transforme as adversidades em caminho para o despertar espiritual, sendo que o mal é sempre a ignorância, né? Sempre a maldita da ignorância, tudo que vem dela. Aí o segundo ponto é: coloque toda a culpa no único culpado, que no caso é o autocentramento, né? O autocentramento no sentido de ser ignorância, de a gente saber quem a gente verdadeiramente é, né? Tem uma resposta que eu vi uma vez do Alan Wallace que era assim, putz, eu não lembro bem, eu não lembro a pergunta, só lembro da resposta. A resposta era assim: se você vai morrer ou não, depende de quem você acha que é, né? Então, se a gente acha que é o corpo, se a gente acha que é essa personalidade minha, por exemplo, a Jeane, essa história, essas emoções que rondam meu coração, aí isso vai morrer mesmo, né? Agora, a minha consciência, minha natureza de Buda, não vai morrer, né? Então, o autocentramento é isso, né? A gente não reconhecer quem a gente verdadeiramente é, né? Então, a guerra aqui é contra a ignorância. Beleza? A Cíntia não tá hoje, né? Ou tá? Não tá, a Cíntia tá. Cíntia, você tá ouvindo? Às vezes eu acho... Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. É difícil botar o áudio aqui. Eu tô ouvindo, tô vendo. Eu Tá lembrei que
eu tinha te mandado um áudio sobre isso. Exatamente. Não. Ah, tá mais suave ou não? Essa história, como é que tá? É sempre um tema confuso, eu acho, só quando se aborda, porque quando começa a falar disso, é aquilo que eu falei, fala de muita coisa, né? De ego, de autocentramento, aí os termos que se usam para apontar isso são muito variados e isso acaba confundindo um pouco, né? E é uma coisa difícil mesmo de ver, né? Porque, sim, eu sei que eu sou autocentrada, mas eu não enxergo verdadeiramente isso. Então, mas o autocentramento, a gente é diferente de egoísmo, é diferente no sentido mais grosseiro, né? A gente tá falando de um sentido muito sutil de autocentramento. É de autocentramento no sentido assim, tem um eu aqui, né? Que não é uma natureza livre de Buda, é outra coisa, né? Que precisa ser protegido, que precisa ser cuidado, né? Que precisa ser alimentado para ficar fortinho, né? É isso. E a gente não consegue mesmo olhar direto na cara dele, né? Se a gente conseguisse, estava fácil. Mas se a gente conseguisse, quem que estaria fazendo isso mesmo, né? Então é complicado esse negócio, né? Por isso que é assim, a prática para a vida inteira, realmente, né? Mas então tá. Então vamos seguir um pouquinho o livro. Deixa eu ver o tamanho desse aforismo. Acho que a gente consegue andar nele aqui hoje. Então, reflita. Esse tema é um tema que durante muito tempo eu fiquei confusa com ele, mas reflita sobre a bondade de todos aqueles que o rodeiam. Então, o que esse aforismo nos encoraja a fazer é concentrarmos na bondade dos outros, mas de uma forma que não negue o mal do mundo e nem o fato de que muitas pessoas agem de maneira cruel. Essa parte que eu não gostava muito, sabe? Essas práticas de... tipo assim, observa a bondade do, sei lá, do fulano que te xingou quando era criança e por isso você, né? Essas coisas não dava pra mim, né? Mas vamos olhar aqui, qual que é a parada aqui. Lembre-se de que no contexto budista, um inimigo é alguém que deseja prejudicar você, independentemente do que você sente em relação a essa pessoa. Né? Não é alguém que a gente quer prejudicar, porque teoricamente a gente não quer prejudicar ninguém, né? Mas o inimigo é aquele que quer te prejudicar. Esse é o sentido, quando a gente fala do inimigo no sentido budista, quando a gente está falando de equanimidade, né? Vamos pegar o amigo, o inimigo e o pessoa neutra, né? O que a gente está querendo dizer com o inimigo? Inimigo é alguém que quer te fazer mal, né? Nessa prática, quando refletimos sobre a bondade dos outros, a bondade não significa intenções gentis. Em vez disso, refere-se ao benefício independente das intenções. Se alguém lhe traz benefícios, dizemos então que essa pessoa demonstrou gentileza, independentemente da motivação. Então, para ser mais leve, assim, a gente fala assim, vamos pensar na bondade do padeiro que fez o pão. Esse padeiro, ele não estava nem aí comigo, assim, ele nem sabia que eu ia comprar pão dele. Ele estava lá ganhando dinheiro dele, vendendo pão caro, inclusive, né? Que a gente comprou um pão carão hoje, né? Ele não estava nem aí, que bondade o quê, né? Mas o fato é que o trabalho dessa pessoa gerou benefício para mim, me alimentou, né? Então, é nesse sentido que se diz aqui nesses ensinamentos, nesse ponto aqui, né? Nesse tipo de ensinamento, assim, sobre refletir sobre a bondade dos outros. É refletir sobre o benefício que as pessoas, que o trabalho dos seres, que às vezes até a confusão dos seres trazem para nós. Né? O benefício que chega até nós, de alguma forma, né? Determinamos a nossa experiência de realidade com base naquilo que escolhemos prestar atenção e a maneira com que prestamos atenção. Então, ela fala do William James. Aquilo que você presta atenção a cada momento é a realidade. Né? Criamos um problema quando nos concentramos no quanto fizemos por outras pessoas e no quanto elas nos devem. Ajudei tanto fulano, desgraçado, ele nem me olha na cara direito, né? Catalogar todas as coisas agradáveis que fizemos aos outros e o quanto elas nos devem, nos condena a uma noção de termos muitas coisas por direito e uma insatisfação constante. O desafio é nos concentrarmos em maneiras de podermos receber a bondade dos outros. Quando a gente acha que as pessoas devem muito para nós, né? Qualquer coisa que ela fizer é pouco, né? Gera uma constante
insatisfação, assim, né? O Lama Santa, ele fala assim, olha, faz o seguinte, não empresta dinheiro para ninguém. Dá. Porque se a pessoa não te devolver, tá tudo certo. Então, não empreste nada. Dá para a pessoa. Ou então, não empresta, né? Não deixa nenhuma conta devedora, assim, com ninguém, né? Por causa disso, porque quando a gente acha que os outros estão devendo a gente não consegue perceber o que a gente está recebendo do mundo, né? E o mundo fica triste, né? Fica duro. Como podemos receber a bondade dos outros? Geshe Hatem me contou que depois de ter meditado sobre a bondade dos outros em retiro, dia após dia, semana após semana, sentia-se como um bebê no berço da humanidade. Toda a experiência que tinha surgia na dependência da bondade dos outros. Pense em seu último café da manhã. Foi você que plantou o trigo, colheu a laranja ou tirou o leite da vaca? Cada centímetro de tecido que vestimos depende da bondade dos outros. Não conseguiríamos sobreviver um só dia sem o incrível apoio dos seres sencientes à nossa volta. Portanto, tomar consciência da bondade dos outros, de todas as maneiras pelas quais elas nos ajudam, é mais do que gratidão. É um passo em direção ao ideal do Bodhisattva, pois significa apreciar a natureza dependentemente relacionada à nossa própria existência. Então, quando a gente olha para como essa rede, né, de interdependência está tecida e como a gente está apoiada nela, né? A gente está falando disso, né? De tomar consciência da bondade dos outros, da bondade nesse sentido, né? De como as atividades, né? Como a vida de todos vai se entristecendo, né? Nem as pessoas só, todos os seres, né? Esse é um desafio para a gente, né? A gente toma tudo meio que por dado e ainda acha pouco. O fato é que a gente está sempre insatisfeito mesmo, né? Eu me lembro quando a gente gravava os retiros do Lama, a gente tinha uma maldita de uma maquininha de gravar que foi um avanço desgraçado, assim, para gravar, né? Os retiros com o Lama. Mesmo assim, era um som que não era era som ambiente, né? Que captava som ambiente. Todo mundo reclamava do som, né? Então, assim, a gente vai perdendo a noção das coisas. Antigamente, as pessoas tinham que atravessar milhares de quilômetros para chegar no alto de uma montanha para encontrar um mestre que estava lá e talvez naquele dia não tivesse a fim de dar ensinamento para ninguém, né? Hoje a gente ouve, sentada na poltrona da nossa casa, ouve tudo que é mestre falando, Dalai Lama falando, e ainda acha ruim porque o som não tá bom. Ou porque ele fala tibetano. Tipo, eu tava assistindo um ensinamento que ele deu na Holanda ontem, né? Aliás, é de morrer de chorar no fim. Porque ele fala mais ou menos assim, que ele ia embora, né? Que era o último dia de ensinamento na Holanda, mas que para as pessoas não se entristecerem, porque às vezes ele ia estar sempre presente na vida delas. Né? Mais ou menos assim. Mas a gente pode ficar, assim, incomodado, que, por que ele fala tanto tempo seguido em tibetano? Coitado do Tutendimpa, que depois tem que traduzir 1 hora em seguida, né? Como é que ele vai lembrar de tudo? Eu fico com pena do Tutendimpa. A gente bobeia, a gente perde a noção das coisas, né? Quanto que é maravilhoso ter acesso aos ensinamentos desses mestres, né? Ainda que o som esteja desgraçadamente horrível, que não é no caso desse, mas vamos supor, né? A gente perde a noção, né? Imagina se sentir como Geshe Hatem diz que se sentia, né? Como um bebê no berço da humanidade. A gente começa se a gente se lembrar disso, né, o tempo todo, a gente começa realmente a dar valor verdadeiramente para todos, né? De uma forma mais equânime. A prática de meditação, então, não é, que nem o Lama está dizendo aqui, não é só a questão, não é só ser grato, né? Não é desenvolver a gratidão. É apreciar a natureza dependente das coisas, de tudo, né? Da nossa própria existência. A prática de meditar... Aqui, saca essa franja que fica caindo no meu olho. A prática de meditar sobre a bondade dos outros torna-se mais específica quando ela é dividida em 2 categorias. Pessoas de quem gostamos e pessoas de quem não gostamos. Meditar sobre a bondade dos outros não é difícil com pessoas de quem gostamos. Mas o carinho que sentimos pelas pessoas de quem gostamos torna-se problemático quando se transforma em apego.
você tem sido tão gentil, o que mais você pode fazer por mim? Né? A gente fica acostumado a receber, né? Ah, o que mais? Vai, manda. Me agrade, me trate bem, né? Me faça feliz. O que mais você pode fazer para me fazer feliz hoje? Meditar sobre a bondade de pessoas de quem não gostamos é mais difícil. Temos facilidade em criticar essas pessoas, pois seu comportamento e sua maneira de falar nos desagradam. Que bondade essas pessoas de quem não gostamos têm nos demonstrado? Super difícil perceber, né? Super difícil. A gente vai de má vontade mesmo, né? O aforismo aponta uma oportunidade para compaixão. É bem possível que você não seja o único a considerar essa pessoa desagradável. Na visão budista, carregamos dentro de nós as fontes do nosso próprio sofrimento. Uma pessoa que é arrogante, dominadora, manipuladora e que nunca se preocupa com os outros, será a primeira a sofrer com essas aflições. Uma pessoa que tem um comportamento desagradável, cuja natureza de Buda está obscurecida por qualidades desagradáveis, é um excelente foco para a prática de Tonglen. Então, olha só, uma pessoa que tem um comportamento desagradável, cuja natureza de Buda está obscurecida por qualidades desagradáveis, é um excelente foco para a prática de Tonglen. Enquanto estiver na companhia de uma pessoa desagradável, imagine-a livre de aflições e que suas virtudes naturais brilham em todas as direções. Tem aquele olhar de jardineiro que o Lama Santen fala, né? As pessoas desagradáveis são gentis porque nos oferecem, com ou sem intenção, uma oportunidade para cultivarmos a paciência e a compaixão. Duas das virtudes mais indispensáveis no caminho da iluminação. Então, a gente está dentro de um capítulo. Ai, já, o Thiago mal entrou, já foi embora, já nem vi o recado dele, acho que já até que foi já. Então tá, meu amor. Beijo, se você estiver aí. Essa parte, especialmente, eu não entendia direito. Como assim? Eu vou agradecer a bondade de alguém que pisa no meu pé só porque ela me dá a oportunidade de praticar. Isso não é bondade, coisa nenhuma, né? Isso é uma maldade que eu pego e estou transformando em outra coisa, né? Mas, nos ensinamentos, essa história da bondade não tem nada a ver com a intenção da pessoa. O fato é que ela está nos trazendo benefício, né? Melhor que a gente olhe assim, né? Melhor que a gente use para... Não é melhor que a gente olhe assim. É melhor que a gente pratique realmente com as pessoas que pisam no nosso calo, né? E daí, quando a gente pratica, a gente está realmente usando aquele incômodo, né? Aquilo que a pessoa está, em tese, fazendo de ruim com a gente está usando aquilo como forma de praticar, né? Como diz a Tenzin Palmo, né? Que a gente precisa de lixa, né? Para ficar mais suave, assim, né? Com a superfície mais lisa, né? Se a gente só tiver pessoas que são sedas, tudo que a gente tem de imperfeição, de espinho, de coisa, né, que vai machucar alguém, assim, aquela seda não vai fazer nada, né? Mas lixa, então a gente precisa de pessoas lixas na nossa vida, né? E essa natureza de lixa das pessoas, no budismo se chama de bondade, né? Porque de uma forma consciente ou inconsciente, isso traz benefício pra gente, né? Caso a gente use para praticar, né? Eu tinha dificuldade com isso. Até ler esse livro, né? Até entender. Ler não, até entender esse livro. Que eu li, acho que foi o primeiro livro que eu li, na verdade. O Budismo com Atitude foi o primeiro livro dele que eu li. 2004, acho. Mas, né, entre a gente ler, entender, captar, né, vai uma grande diferença, assim. Mas essa questão da intenção, né, de uma bondade que não é intencional, mas que ainda assim traz benefício, é isso que importa, né, para a gente cultivar essa compreensão da interdependência, é isso que importa, né? A gente não está aqui pontuando as pessoas, né? Então, as pessoas desagradáveis são gentis porque nos oferecem, com sua intenção, a oportunidade para a gente praticar, para cultivar a paciência e a compaixão, né? Na cosmologia budista, entre as incontáveis formas de vida no universo, a vida humana é a mais fértil porque podemos usar nossa inteligência para transmutar uma grande variedade de experiências, purificar nossas mentes e cultivar a virtude. De acordo com a cosmologia budista, os seres humanos têm um espectro de experiência muito mais amplo do que qualquer outro ser senciente. É um espectro desde a alegria mais intensa até a depressão mais profunda, né? Com a capacidade de refletir sobre aquilo
não só no momento que está acontecendo, né? De ir para trás e para frente, assim, de deslocar a nossa consciência, né? Para o passado e para o futuro. Da alegria à angústia, tudo está presente no reino humano. Pode ser que os deuses tenham mais alegria e mais poderes, mas estão presos nas experiências de felicidade e prazer, o que limita o seu potencial de amadurecimento espiritual. Os seres em estados de existência miseráveis estão trancados em experiências muito estreitas para produzirem frutos, né? Os seres dos infernos, eles não vão usar aquilo como... Eles não vão usar. As pessoas não, a gente não precisa pensar no reino dos infernos, né? A gente pensa em pessoas que estão próximas da gente, que estão o tempo todo aprisionadas por raiva, por medo, né? Imagina se essas pessoas vão pegar alguma experiência que o outro causou alguma coisa de ruim para ela, ela vai pegar essa experiência para praticar. Não está em condição de fazer isso, né? Então, seres dos reinos dos infernos não estão em condição de usar alguma coisa que prejudica como caminho, né, espiritual. Não tá dando, né? Não está sendo possível. Os seres humanos dispõem de todo o espectro, facsímiles do inferno, como campos de concentração, facsímiles terrestres, do céu e todos os demais. A prática de olhar para todos os seres sencientes com gratidão é uma chave crucial para tirar proveito dessa vasta gama de experiências. Mas é uma gratidão, gratiluz, que nem diz a Celina, nossa amiga lá do céu. Não é uma gratiluz, assim. O nego tá te, né, querendo furando teu olho, assim, e você tá lá agradecendo porque tá furando teu olho. Não é assim, não é raso, assim, né? Porque se você não aproveitar a furada de olho como prática, ele não tá trazendo benefício nenhum para você mesmo, né? Mesmo, só tá trazendo prejuízo, né? O que transforma aquilo em benefício é você usar aquilo como prática. Se você não usar, é prejuízo, né? Menos se você nunca usar, né? Vamos supor que a gente, em determinado momento, a gente não tenha condição de fazer isso. Sei lá, a gente não tinha recursos, a gente não tinha conhecimento para fazer isso. Alguém nos prejudicou no passado, numa época que a gente não fazia a menor ideia de que, sei lá, de budismo com atitude, de budismo, de caminho espiritual, de nada, né? Então, naquele momento, a gente não podia fazer nada. Então, naquele momento, aquele ser que nos prejudicou, a gente não tinha gratidão por ele coisa nenhuma, né? Não tinha nem menor sentido ter gratidão por ele. Hoje, né, retomando aquela experiência, talvez refletindo sobre aquilo, fazendo uma prática de Tonglen, voltada para aquela experiência do passado, para aquele ser que nos prejudicou no passado, né? Talvez a gente honre aquele ser, né? No momento presente, né? Mas se a gente não fizer nada com o mal que o outro nos causa, é mal que o outro nos causa, simplesmente, né? Lodo, né? Agora, se a gente pega esse lodo e pratica sujos lopes mesmo, né? Daí. Então, a prática de olhar para todos os seres sencientes com gratidão é uma chave crucial para tirar proveito dessa vasta gama de experiências. Caso contrário, tenderemos a simplesmente viver a vida, tentando manobrá-la de uma experiência agradável para a próxima, evitando as desagradáveis. Ou seja, samsara as usual, né? Samsara by night mesmo. Meditar sobre a bondade de todos é fundamental para cultivar a bodhicitta relativa em qualquer circunstância. Então, a compaixão, né? No nível relativo, em qualquer circunstância. Manter essa prática em mente ao lidar com os outros é a chave para transformar a vida diária. No banco, em vez de pensar, você é o caixa deste banco que está sendo paga para fazer seu trabalho? Medite sobre a bondade dessa pessoa que lhe permite descontar cheques. A prática de meditar sobre a bondade de cada pessoa é aplicável em todos os momentos. Essas grandes oportunidades para desenvolver a compaixão são um presente que as pessoas desagradáveis nos dão para aprofundarmos a compreensão, para abrirmos nossos corações e para acolhermos todos os seres sencientes. Esse aforismo tem um paralelo no cristianismo. Meister Eckhart, não sei se assim pronuncia, místico cristão alemão do século XIII, declarou que se a única oração que fizer em sua vida for obrigado, isso será suficiente. Esse é exatamente o ponto que o treinamento da mente nos traz. Se viver seus dias com um sentimento de gratidão em relação a todos, incluindo pessoas que você acha desagradáveis, isso será suficiente. Então, lembrando, né? Aqui dentro desse obrigado, tem uma compreensão da interdependência de todos os seres, né? Da compreensão de que a gente
teria a menor condição de sobreviver, né? Ter chegado até aqui, não fosse... A gente teria a menor condição de estar conversando aqui todo mundo junto, não fosse alguém ter inventado esse Zoom, né? Inventado a internet, sei lá, né? Inteligência humana operando nesse sentido bom, né? Então, esse obrigado tem tudo isso dentro, né? É um obrigado profundo, é um obrigado que tem uma sabedoria profunda ali. E obrigado pro cara que... Deixa eu ver, Maria Eugênia. Hoje beijo os pés do meu ex-marido. Então, dizer obrigado pro ex-marido, né? Que pisou em tudo que foi calo que você tinha, né? Que furou, enfiou alfinete embaixo de todas as suas unhas. E beijar os pés desse sujeito, né? De coração, né? De coração. Isso é um obrigado, né? Que ele tá falando. É um obrigado com sabedoria, né? O foco do terceiro ponto do treinamento da mente é transformar a adversidade em caminho espiritual. Toda a vida precisa ser transformada. Isso exige mudar nossa percepção da adversidade para que a vejamos como uma oportunidade para a prática, né? Senão a gente fica assim, tá tudo bem na minha vida, eu tô praticando. Aí às vezes alguém fala assim, putz, Gê, não tô conseguindo praticar porque, olha, tá uma confusão. A minha casa tá não sei que jeito. O meu marido não sei o quê. Pronto, né? Isso significa o quê? Que as adversidades não são parte do caminho ainda, né? Muito bem. Mas a proposta desse ponto aqui é trazer a confusão para o caminho, né? Aproveitar a confusão. Pode ser que a confusão não passe nunca. Já pensaram nisso? Putz, grila. O Alan Walsh falou isso para mim. Genê, sabe essa confusão da sua família? Não vai acabar nunca. Sabe se você fica me enchendo o saco que não dá para você sair de retiro? Não vai acabar nunca. Pois é, não vai acabar nunca. Porque samsara, pessoal. É isso, né? Não vai ter um momento que tudo vai estar calmo e perfeito, que aí então a gente vai poder por fim. Porque a nossa mente, né? Exclusiva a nossa mente. Não vai dar essa trégua toda que a gente acha que ela vai dar, né? Quando as coisas fora estiverem bem. Então, é melhor a gente pegar esse terceiro ponto e se abraçar nele, né? Porque é transformar a diversidade em caminho espiritual. Toda a vida precisa ser transformada, né? Isso exige mudar nossa percepção da diversidade para que a vejamos como uma oportunidade para a prática. A Tenzin Palmo fala, né? Que é como... ela fala que a vida... Como é que é? Acho que já comentei com vocês também. Ela fala que a vida é a academia da alma, né? Que quando a gente vai numa academia, a gente não fica chateado com o peso, né, do aparelho que a gente vai fazer lá, né? Puxa, como você tá pesado, tá tão difícil, ai, que difícil. Não fica magoado com os aparelhos, né? A gente quer mais do que pese mesmo, pra gente poder, né? Ela fala que a gente tinha que ter a mesma relação com as adversidades da vida, assim, né? A gente agradecer as confusões, assim, como a gente vai na academia. Não é meu caso, né? Porque nossa, faz muitos anos que eu não vejo isso na minha vida, né? Peso de aparelho. Mas vamos supor, né? Ou na esteira, que esteira faz mais parte da minha vida. Assim. A gente vai na esteira, a gente não fica magoada com a esteira por ela contar o tempo, né? Ela, de vez em quando, os programas que a gente coloca, levantar uma subidinha, a gente não fica magoada. É isso que a gente quer, né? A gente quer treinar mesmo, né? A gente vai olhar para as adversidades do mesmo jeito, né? Isso que a Tenzin Palmo fala. Onde que eu parei? Por exemplo, a prática do Dharma implica despertar a bodhicitta relativa, a aspiração à iluminação em benefício de todos os seres, incluindo as pessoas desagradáveis. Ao lidar com pessoas desagradáveis, podemos agradecê-las por proporcionarem oportunidades especiais para o cultivo da bodhicitta. No meu caso, nesse momento, na minha vida, na vida nacional, eu tenho tido muita oportunidade de fazer isso, né? Então é isso, né? Trazer essas confusões todas para a prática. Um dos pontos sutis da prática espiritual é ter consciência de como está o seu progresso. Sua prática do Dharma está funcionando? Quando as coisas são desagradáveis, é fácil se entregar à autoimagem de um bodhisattva. Quando as coisas são agradáveis, quando está tudo bem, é fácil se entregar à autoimagem de um bodhisattva florescendo. Está tudo bem, né? Você consegue olhar com aquele olhar amoroso para todos os seres. Seu despertador vai tocar quando tiver que lidar com pessoas rudes, insensíveis, rancorosas e pessoas que prejudicam você. A forma como lida com pessoas difíceis é um teste decisivo na sua prática. De um mês para o outro, se sua prática for efetiva, você deverá perceber alguma mudança.
Não será da água para o vinho, as aflições não desaparecem abruptamente de um dia para o outro. Acontecerá uma transformação gradual. Os aparentes inimigos podem ser nossos maiores aliados espirituais, estimulando-nos a praticar e nos ajudando a mensurar nosso progresso. O tio de Milarepa, vocês lembram da história de Milarepa? O tio de Milarepa é aquele que ferrou a vida do Milarepa, da família dele, né? Era um exemplo de um inimigo. O pai de Milarepa morreu quando ele era criança e seu tio paterno roubou tudo que a família tinha, transformando-os em criados. A mãe de Milarepa, muito ressentida, encorajava o filho a se vingar. Segundo conta a tradição, ele usou magia negra para matar o tio e toda a família. Quando percebeu o que havia feito, ocorreu uma enorme mudança de consciência. Quando ele viu, no filme Milarepa, que só tem parte 1, né? Ele não encontra o Marpa ainda no filme, aparece ele numa montanha olhando para estrago que ele tinha feito na vila do tio, ali, matado toda a família num dia de festa, né? Ele jogou uma chuva de fogo ali, matou todo mundo. Na hora que ele olha aquilo, na verdade é uma velhinha no filme, pelo menos, né? Não sabemos, né, se foi assim mesmo, mas uma velhinha olha aquilo e começa a chorar, quietinha, assim. Aí Milarepa se dá conta do que ele tinha feito. Quando ele percebeu que havia feito, ocorreu uma enorme mudança de consciência. Antecipando as terríveis repercussões kármicas de sua ação, transformou seu remorso em prática espiritual e tornou-se um dos maiores e mais estimados yogis do Tibete. Afinal de contas, esse Milarepa que fez aquilo tudo, né? Se iluminou numa vida. A gente que não fez tanta confusão assim. Quem era o melhor amigo de Milarepa? Como que ele desenvolveu tanta paixão pela prática espiritual? A primeira resposta seria Marpa, seu lama. Mas, em outro sentido, o tio de Milarepa, que lhe causou grande prejuízo, foi seu maior amigo. Milarepa talvez não tivesse alcançado tamanha realização sem a bondade do seu tio. Bondade entre aspas aqui no livro, né? Sua Santidade Dalai Lama chocou muitas pessoas nas últimas décadas falando sobre a bondade dos comunistas chineses, entre aspas também. Por causa da invasão chinesa, 1 milhão de tibetanos morreram e quase todos os 6 mil monastérios do Tibete foram destruídos. A invasão chinesa foi uma tremenda tragédia. No entanto, o Dalai Lama fala da bondade dos comunistas chineses, acrescentando para mim pessoalmente, entre aspas. Sua Santidade não acha que o presidente Mao estava tentando fazer-lhe um favor, né? Fazendo tudo que ele aprontou, mas reflete sobre o benefício que foi gerado. Sua Santidade diz que no Tibete ele vivia isolado devido à inércia da cultura e da tradição. Os Dalai Lamas sempre viveram em uma gaiola dourada, sempre separados do mundo. O público nunca ergueu os olhos para o Dalai Lama. Ele via seu povo apenas à distância. Graças à invasão dos comunistas chineses e a seu exílio forçado, ele entrou em contato íntimo com seu povo. Ele conhece muitos milhares de tibetanos pessoalmente e os horizontes de seu próprio mundo expandiram-se, incluindo todo o planeta. Outras culturas, a história moderna, a ciência, tudo graças aos comunistas chineses. O mais milagroso é que Sua Santidade realmente se sente assim. Ele é grato, não guarda nenhum ressentimento. Então esse é o nosso exemplo, né? Mais vivo e mais presente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse tema da bondade dos inimigos? Eu vou mandar entregar na tua casa amanhã um banner de 1 metro por 2 do Bolsonaro. Você colocar no seu quarto. E aí você vai praticar. Ó! Puta, Darcy, você não precisa fazer esse bichão, porque eu tenho praticado muito, cara. Não, vou mandar entregar amanhã. Vou fazer um banner. Não, você sabe, olha, você sabe assim, ó. Você sabe que a questão com a política é assim, né? Que a gente não... No fundo, eu acabo só de verdade, né? Porque no Facebook é fácil, né? A gente posta o que quer, ou, sei lá, a gente faz o que quer no Facebook, olha, vê o que quer, né? Agora, quando a gente tem alguma pessoa próxima, né? Assim, que tem uma posição completamente diferente da nossa, aí é que a coisa realmente é forte, né? Porque você, assim, deletar um amigo no Facebook, né? Que você nem conhece, assim, fácil. Aliás, eu não faço isso, né? Na pior das hipóteses, eu deixo de seguir. Eu não preciso ficar vendo aquilo, né? Mas eu não deleto amigo, assim, do Facebook. Mas a questão maior é que, para mim, é assim,
o sentimento de não ter onde pegar e saber que o país está vivendo isso, independentemente de candidato, partido, visão e coisa, mas assim, o país pode estar derretendo, um monte de gente sofrendo, o hospital tudo fodido, sabe? E todo mundo brigando por política. Então, assim, era o momento de todo mundo se abraçar e falar que se dane partido e não sei o quê. Parará. Terra pura Terra pura. Terra pura, então, porque é visão de terra pura. Agora, peraí, antes de você se inflamar, deixa eu falar uma coisa. Vamos trazer para a prática, né? A questão é assim. Mas eu estou falando de prática. Então, mas no Brasil, essas coisas são fáceis de falar também, né? Assim, quando a gente deixa na coisa genérica. Eu estou dizendo assim, quando tem alguém do teu lado que você gosta e que vai votar no pior candidato na sua visão, né? Aí a coisa fica muito diferente, né? Então, o fato é o seguinte, que nem eu estava falando ontem, né? Não sei mais quando eu estava falando isso, mas quando nos Estados Unidos o Trump ganhou, o Alan Wallace fez... Aliás, daqui a pouco eu vou fazer de novo. Eu tirei do ar aquele tumbling lá das eleições presidenciais. Isso que me deu na cabeça, que eu deletei aquilo lá do SoundCloud. A gente estava em retiro quando ele falou que se o Trump ganhasse, ele ia embora. Então, só que ele não... mais ou menos ele foi, né? Mais ou menos ele foi. Não, mas quando o Trump ganhou, ele estava no CBTT, né? Com um grupo lá. E os americanos estavam todos passando muito mal, né? Muito mal. Porque assim, os alunos do Alan Wallace, a maioria é Califórnia, né? A Califórnia votou inteira, sei lá, 90% da Califórnia votou na Hillary Clinton, né? Ou no Sanders, eu acho. Muita gente votou no Sanders, nem foi Hillary Clinton, no Sanders ainda. Mas a prática era assim, era a gente olhar assim, as pessoas estão sofrendo, por isso elas votaram no Trump. As pessoas estão sofrendo, por isso elas votaram na Hillary Clinton. As pessoas estão sofrendo, por isso elas votaram no Sanders. As pessoas não foram votar, né? O fato é esse. É isso que a gente não pode perder de vista, né? Agora, eu concordo contigo, Darcy. A gente deveria estar todo, sei lá, unindo, né? Mas, cara, isso não vai acontecer, né, Darcy? O fato é que isso não vai acontecer, assim. Por mais que a gente queira, as pessoas não vão se unir em torno de nada nesse momento, né? Esse é o sofrimento que eu vejo, assim, é uma coisa tão fácil você imaginar, idealizar, sonhar um país onde as pessoas podem discutir suas diferenças, mas, assim, o país está em primeiro lugar. Não é, mas eu faço o seguinte, dia razoável, dia sabe? 7 de outubro, a gente vai ter que escolher um candidato, ou nenhum, né? Mas a gente vai ter que escolher, quer dizer, tem uma polarização, sempre vai ter, né? Agora o importante é a gente discutir assim, até onde... Hoje tinha um texto do Ponlop Rinpoche sobre isso, né? Sobre o ódio nas eleições, não sei o quê. Até onde que a gente vai na discussão, né? É aquela história da raiva e do ódio, né? Que o Dalai Lama fala. Você pode ter raiva da postura do outro, raiva da posição do outro, raiva do que o outro está dizendo, né? Mas quando a raiva passa do limite, assim, passa do ponto, você acaba querendo furar o olho do outro mesmo, né? Você acaba querendo machucar. Então, até que ponto que a gente vai? Que horas que a gente abandona a discussão, né? E, bom, vamos ver o que dá. Nós estamos todo mundo morando no mesmo país. Poucas pessoas podem sair do país, mas é assim, né? É tipo assim, aquela história de jogar o lixo pra fora. Pra fora da onde, né? Por mais que as pessoas mudem de país, pra onde as pessoas vão? Né? Eu estabeleci uma coisa para mim, assim, que tem muito a ver com a prática que a gente está fazendo, é assim, ganhe quem ganhar, eu vou ajudar. É isso aí, claro. Ponto. Porque a gente nem tem muita alternativa, né, Darcy? A gente nem tem muita alternativa. E agora, assim, pensar que todo mundo está fazendo suas escolhas, né? Não só porque são imbecis, né? As pessoas que a gente discorda. Não é porque são imbecis. Né? Não é isso. Cada um está vendo o mundo de um jeito. E fazendo as escolhas correspondentes à visão de mundo, né?
Então, eu acho que a gente pode se posicionar, eu pessoalmente, né? A minha opinião. E, aliás, seguindo o meu lama também, viu? Porque o Alan Wallace nunca deixou de se posicionar, como você mesmo falou, né? O Trump, se ganhar, é o mundo do país, ele fala. Ele fala aquela palavra que não se pode pronunciar, assim. O Trump é uma palavra dele. Ele falava Trump, desculpa. Então, assim, se posiciona, né? Sempre se posicionou também. Eu, pessoalmente, também acho que as pessoas podem se posicionar. Agora tem muitas reflexões, assim, né? De como que a gente... o que a gente sente quando tá se posicionando, quando está confrontando o outro, eu acho que a gente não poderia perder de vista isso, sabe? Que cada um está vendo um mundo diferente, fazendo as escolhas correspondentes. E todo mundo sofrendo e todo mundo cego também, né? A Dani escreveu assim, Darcy, nem onde tem pessoas morrendo, que é no caso que é no hospital que a Dani trabalha, os outros se lembram que são humanos que podem se unir para se ajudar. Nem no micro, né? Infelizmente. Fico mais preocupados com os cargos próprios, com os próprios cargos, né, do que com o que realmente está acontecendo. Sansara. É isso aí. Outra coisa é isso mesmo, né? Sansara. Ponto. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, assim, essa confusão vai ser para sempre, né? Vai subir governo, vai cair governo, vai ter golpe, vai ter eleição de golpe, tudo vai acontecer. E assim, a Mariana, nossa amiga do Rio de Janeiro, ela tá postando todo dia no Facebook, ela posta um navio afundando, né? E eu já fico pensando naquele navio afundando. O que ela tá querendo dizer com aquele navio afundando? Ela um pouco tá dizendo que o país tá afundando, mas o Sansara tá sempre afundando, vai afundar, né? Vai todo mundo morrer no fim do filme, não tem jeito, né? Então, assim, a gente tem que ter, não pode perder essas coisas todas de vista, pelo menos, né? Em algum grau, assim, por mais que a gente vista a camisa, vai lá na Paulista, falar não sei o quê, contra ou a favor, não sei de quê. Ainda que a gente faça isso, no fundo a gente poderia pelo menos dar uma risada, né? Falar, putz, um bando de cego, um brigando com o outro, sem ninguém enxergar coisa nenhuma, né? Todo mundo achando que tem razão, né? Eu acho que esse negócio que a Dani falou, e aí eu já... Hein, Dani? 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, eu no PS lá do Hospital São Paulo. Você imagina o que é aquilo, né? Com uma pessoa, aí cheguei e falei, até que ponto? Tudo descascando, tudo fudido, piso, tudo. Até que ponto esse país, não sei o quê. Aí me vem uma enfermeira enorme, de gorda, e fala, abre uma gaveta e fala assim, tirou um negócio e falou assim, você sabe quanto custa isso aqui? R$2.500. Onde é que você acha que no mundo tem isso aqui para dar de graça para não sei quantas... O que você está olhando? Parede, não sei o quê. Isso aqui é hospital público, não tem no mundo igual. Aí, nunca mais. Saí de fininho, pedi desculpa, falei, cacete. Uma pessoa de classe média no hospital público, 3h30 da manhã, recebendo, sabe, uma grana, assim. Lógico que não era o Einstein. Gente, mas não é que as pessoas sofrem também, sabe? As pessoas morrem. Tem jeito, pessoal. Sansara não tem jeito. A gente não pode esquecer disso, né? Senão a gente fica... E assim, pegar toda essa confusão e toda essa falta de jeito, né? E trazer para a prática. O jeito ainda, bem que, ainda bem que tem o Dharma para a gente poder... Isso aí. Mas grandes oportunidades de praticar, né? Não tá fácil, não. Então tá, meus amores. Vamos fazer as preces, então, de longa vida. O Paulo escreveu aqui. Paulo Carvalho, além da prática de compaixão, o momento é uma excelente oportunidade de prática de sabedoria. Não há concretamente um Brasil, não há uma crise, não há sequer um eu para votar, o outro para ser votado. Na visão última, né? Mas na visão relativa, tem o eu que vai votar, tem um presidente que vai ser eleito, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Não é para frustrar. Ô, Paulo, mas tem um Bolsonaro. Felizmente. Né? Mas tem vários bolsonaristas. Tô brincando. Mas, olha, dependendo do Bolsonaro ou de outros, tem um Bolsonaro, tem um Haddad, tem um Ciro, tem um, né, de cada um. Tem para todos os gostos. E
E a gente tem que respeitar todas as opiniões, né? A gente não precisa concordar, né? Mas a gente precisa respeitar. Nossos mestres, exatamente. Aliás, sugestão, pega a foto dos candidatos que você mais odeia e bota no altar. Não vale botar o que você gosta, né? Vale botar o que você odeia. Tá fazendo mal, quero ver, né? Bota no altar. Vamos lá, amores. Vocês vão fazer as prece longa vida ao lama. Tempa tuando je changchen. Dangyo kansan zipe makarai. Tenzin ke busha pe tempa. Danzre trini da shindu sewaze. Tako drola jampe charchen. Akel sandra menante lucikyam. Alan wala si shedrakpa. Ike bushen pusha peten yuchi. Zalin chidan ke panocho. Sugil teni utabul se dwepa. Lopon ke kikut se zetin. Yedro cantar pelam sutri pate. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis anos afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gewadi Niruda Kuryan Laman Trikyuni Droa Chikyamalupa Dei Salagoparasho. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Obrigada, Amori. Obrigada, Gê. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Gente, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Jean,